Saiu o laudo da causa da morte do Naim e infelizmente foi por uso de entorpecente. Mas isso quebra vários paradigmas, né? Um deles é que a dependência química não tem cura. Se tivesse cura, não iria existir recaída. E assim, a dependência química é uma doença progressiva, incurável e muitas vezes fatal na vida de um ser humano. Quando ela se instala no organismo, ela não volta atrás. Então, e tem a questão também de que muitas pessoas pensam que o adicto, o dependente químico, é só aquele que está nas ruas. E não é. Existe muita gente usando dentro de casa. E essas pessoas também precisam ser avaliadas. Muitas famílias, ah não, mas ele usa dentro de casa, é uma vez ou outra. Aí está o perigo. A prevenção é muito importante. E o adicto, ele é manipulador. Ele vai manipular essa família. No caso do Naim, ele usou lá nos anos 80 e de repente ele teve uma recaída agora. Então a esposa disse assim, ah, já tem um ano que ele recaiu. Poxa, o que ela fez para ajudar? Ela tentou ela mesma ajudar? Porque se ela fez isso, ela está fadada ao fracasso, né? O adicto, ele é doente, e quem é doente precisa de médico, ele precisa de tratamento, e não se deve negociar com o adicto. Ah, mas foi só uma vez, ah, mas foi só por conta de uns probleminhas. Gente, não se negocia com o adicto. No primeiro sinal, você já tem que tentar ajudar, porque se você se torna um codependente, é que você não ajuda mais. Porque aí você vai querer proteger, você vai fazer os gostos dele, ele vai mentir, ele vai te manipular, né? Então você vai acabar parando de viver sua vida para viver a vida do adicto. E quando você faz isso, você não entende que você precisa entender o que é a drogadição ativa. Poxa, eu preciso ajudar meu ente querido, o que eu faço? Né? Existem as internações compulsórias, mas tem muita gente que fala, ah, ele é artista, não vê o MC Kevin? Ninguém comenta o que levou esse cara a cair lá de cima. O que fazia aquele cara dar aquele showzinho, ser bobo da corte. Ninguém comenta. Porque é mais bacana dizer que o cara era gente boa, mas não era. Ele precisava estar em uso para ele ter aquele tipo de atitude. E isso deveria ser falado porque serve como referência para as pessoas. Não use. Isso vai fazer mal para a sua saúde. A dependência química é uma doença do cérebro, não existe transplante de cérebro, gente. Então as pessoas precisam entender e não romantizar a dependência química. A gente vê aqui no canal uma moça que é dependente química, está grávida, faz programa, mas está tudo bem. É a vida dela, não é isso que as pessoas falam? Por quê? Porque a gente não sabe aonde vai parar isso. Será que quando ela estiver nas ruas, a família vai ficar filmando, achando bacana? Não! A prevenção é importante. Poxa, o que eu posso fazer por ela? O que a gente pode fazer para a vida dessa pessoa mudar? Porque a dependência química é isso. A pessoa muitas vezes se torna o bobo da corte. É o cara legal, é o cara que aceita tudo, é o cara que não tem limite. Sabe por quê? Porque é como se fosse um lacre rompido, sabe? Não consegue mais encaixar. Então essa pessoa precisa de ajuda. E tem a internação compulsória, que é para mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela adquiriu uma doença e a dependência química depois que se instala não volta atrás, entendeu? Então a pessoa precisa entender que o adicto, ele precisa de ajuda. E se a família não ajudar, o que vai acontecer? Ou seja, o Naim, a ex-mulher disse, ah, eu saí e deixei ele lá em uso. Qual que era dela? Bom, o Naim está em uso, ele está com problema de vista, ele está morando num lugar que tem escada. O que a gente pode fazer? Olha, eu vou ligar para um amigo, vir ficar com ele, ou eu vou ficar, entendeu? Vou pedir ajuda. E é isso que tem que fazer. Quando ele recaiu há um ano atrás, era o momento dela ajudar ele nesse sentido. Mas se você negocia com o adicto, já era. Ele vai te manipular. Então, as pessoas precisam entender que a dependência química é uma doença e que precisa ser tratada como tal. E a prevenção é a solução, gente. Não adianta você amar alguém e não cuidar. É preferível você internar, porque você vai visitar numa clínica e não um cemitério. E agora o Naim? Né? Um cara com 70 e poucos anos perdeu a vida por conta de uso de entorpecente e provavelmente manipulava a ex-mulher. Ah, eu quero ficar sozinho, eu tô bem. É isso que eles fazem. Tudo isso para usar. Por quê? Porque o uso é mais importante do que a ex-mulher, do que um filho, do que um neto, porque eles não pensam o risco que eles podem correr. E existe a diferença entre ajudar e contribuir.